amigos que já estão conosco acompanhando nesta manhã, nesta live. Nós estaremos dando início à nossa escola bíblica dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Presidente Médici, Rondônia, a qual está a direção da igreja, pastor Alcido Balbino, responsável pelo campo de Presidente Médici. E nós iremos iniciar a nossa aula nesta manhã com oração, convidando você que já está nos assistindo, os irmãos que estão conosco nesta manhã, para nós orarmos, agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele concede. Não uma aula presencial com todos os irmãos, mas você pode acompanhar aí na sua casa. Oramos. Eterno Deus, soberano Pai, diante de agradecido, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem concedido nesta manhã, para estarmos na Tua casa, Senhor, para aprender de Ti, para aprender da Tua palavra, e a Tua serva que irá ministrar a aula nesta manhã, a qual nós iremos aprender muito com a Tua serva, Senhor. Ó Pai, toma ela nas Tuas mãos, dando da Tua graça, e que cada um dos irmãos que pode ouvir, que pode assistir esta aula, que possa ser abençoado. Pai, toma nas Tuas mãos a Tua igreja, a cada um que está conosco nesta manhã. Nós pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus servos, Senhor. E estende as Tuas mãos para com cada um de nós. É o nosso pedido nesta manhã, em nome de Jesus, não só hoje, mas para sempre. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 387 da nossa harpa. Hino de número 387. Tá cortando? Derrama sobre nós o Teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A Tua teia manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A Tua teia manda o mesmo fogo,
Senhor possa derramar do seu Espírito sobre as nossas vidas. E este hino é concernente à nossa lição de hoje, a qual nós iremos estudar nesta manhã. O batismo com o Espírito Santo é o tema da nossa lição de hoje, 23 de agosto de 2020. Nós estamos estudando a nossa revista deste trimestre, estudando sobre o livro de Atos. E hoje nós iremos aprender sobre o batismo com o Espírito Santo. O textuário da nossa lição de hoje, ele está escrito em Marcos, no capítulo 1, o versículo de número 8. Está escrito assim: eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Como falei, Marcos registrou essas palavras de João Batista quando estava pregando, batizando, e são as palavras de João Batista a qual chega até nós, anunciando que Jesus viria, mas que o batismo com o Espírito Santo era através de Jesus. A verdade prática está escrito assim: o batismo com o Espírito Santo deve ser crido, ensinado, aprendido e buscado. Milhares de crentes já experienciaram esta bênção e podem dar testemunho das grandes mudanças que ocorreram na vida deles. Vemos então a verdade prática nesta manhã. Aleluia. A leitura bíblica em classe, ela está registrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Você que está nos acompanhando, pode abrir a sua Bíblia para acompanhar conosco Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, ou você também pode acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Está escrito assim, Atos 2, a partir do versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, com vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas com fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e crenteses e árabes, todos os
temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? Então, quando o batismo com o Espírito Santo veio sobre os apóstolos que estavam reunidos, causou espanto em muita gente. Mas nós vamos aprender nesta manhã com a professora Noemi Eugênia, daqui a pouco estará ministrando a aula. Nesta manhã nós iremos aprender algo mais sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos agradecer a Deus mais uma vez, orar mais uma vez, e na sequência a professora já estará com oportunidade para ministrar a aula aqui nesta manhã. Pai de amor, mais uma vez, grato a Ti, Senhor, por essa oportunidade nesta manhã. Ó Deus querido, grato a Ti por essa oportunidade de estar na Tua casa, Senhor, para aprender da Tua palavra neste momento. Grato a Ti, Senhor, já pela Tua palavra que foi lida neste momento, pelos hinos que foi entoado em louvor ao Teu nome. Nós pedimos agora a Tua bênção, Senhor, sobre a vida da professora Noemi, que irá ministrar a aula nesta manhã. Estende as Tuas mãos sobre ela, Senhor, dando da Tua graça. Ó Deus querido, que possa transmitir a Tua palavra e que todos nós que estaremos aqui assistindo possamos entender a Tua palavra e possamos sair daqui cheio, renovado com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo. Ó Deus querido, estende as Tuas mãos sobre cada um, é o nosso pedido nesta manhã, em nome de Jesus. Com oportunidade então para ministrar a aula nesta manhã, a professora Noemi Eugênia. Eu quero nessa oportunidade cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz por estar mais uma vez aqui para juntos nós transmitirmos a palavra do Senhor Jesus nesta manhã aos nossos queridos irmãos que estão nos assistindo aqui nesse momento. E que essa lição possa servir de edificação para as nossas vidas. Nós já ouvimos o irmão o evangelista Daniel fazer a leitura do texto áureo que diz: eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. João, ele estava falando de Jesus, que Jesus, ele batizava com água, mas Jesus seria o único que poderia batizar com o Espírito Santo. Não há ninguém na terra que possa batizar alguém com o Espírito Santo além de Jesus. Somente Jesus é o que pode batizar o ser humano com o Espírito Santo. Nós vamos para o tema de hoje. O nosso tema é o batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos saber o que é esse batismo com o Espírito Santo, para quem pode ser batizado com o Espírito Santo. Nós vamos estar aqui discorrendo aqui nessa lição sobre esse tema. Se você tiver algumas dúvidas, quem sabe eu consiga tirar de você algumas dúvidas que você tenha. Mas no primeiro ponto aqui da nossa lição, diz assim: o que é o batismo com o Espírito Santo? E o comentarista, ele vem dizendo assim: o batismo com o Espírito Santo é uma obra distinta e à parte
da regeneração. Ser batizado no Espírito significa experimentar a plenitude do Espírito, ou seja, a sua totalidade. Em Atos no capítulo de número 5, capítulo 1, vamos lá, ver o que está falando lá no capítulo de número 1, está dizendo assim, capítulo 1, versículo 5, é o mesmo tema lá do textual. Mas aqui, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. No capítulo de número 1 e no versículo de número... No capítulo de número 2, no versículo de número 4, diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E então aqui, o Senhor, antes dele subir ao céu, ele promete aos seus discípulos. Nós vemos várias vezes o Senhor falando: eu não vou deixar vocês órfãos. Quando ele dizia isso, ele estava dizendo que o Espírito Santo ia estar conosco, que ele ia para o Pai, mas que ele enviaria o Espírito Santo. De que maneira que esse Espírito Santo seria enviado? Às vezes a gente hoje fica se perguntando. Agora você imagina os discípulos, os crentes naquela época, que não tinha evidenciado, sentido isso que nós sentimos hoje. Hoje, se a gente for analisar, nós como cristãos da nossa era, a gente, quando fala no Espírito Santo, a gente já entende e sabe o que é o Espírito Santo e sabe o gozo, a alegria, o que o Espírito Santo produz em nós. Mas os crentes daquela época, eles sabiam que tinham o Espírito Santo, mas não tinha essa evidência de falar em línguas estranhas. E Jesus disse aos discípulos assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará o Espírito Santo. E é tão interessante notar nesse episódio que quando Jesus disse isso para os discípulos, ele disse assim: olha, vocês vão, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Enquanto o Espírito Santo não vir sobre vocês, então vocês não podem sair dali. Por quê? Para pregarmos a palavra do Senhor, enquanto Jesus estava aqui na terra, estava na linha de frente, de corpo em corpo, como nós estamos aqui, pregando a palavra de Deus aqui na terra, fazendo os milagres, operando maravilha, então não precisava de os discípulos serem cheios de tal forma para pregar e fazer milagre, porque Jesus estava presente, Jesus estava ali. Mas quando Jesus se ausentasse deles, que não estivessem presentes, então eles precisariam de sentir a presença de Deus através do Espírito Santo. Então, essa foi a promessa de Jesus, de que ele voltaria para o Pai, mas ele enviaria o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo pudesse estar conosco. Diz o versículo 8 assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Como eles poderiam ser testemunhas de Jesus, se eles não tivessem evidenciado essa promessa? Eles teriam que receber, sentir, ser encorajados para poder conseguir proclamar o Evangelho de Jesus, expulsar os demônios, curar os enfermos, da maneira que o Senhor
ordenou aos discípulos. Para isto, precisavam ser que cheios do Espírito Santo, transbordar do Espírito Santo, navegar, é como se jogar em um mar e estar ali nos braços do Espírito Santo, sentir, para que eles pudessem ter confiança e saber que o Espírito Santo nunca os deixaria só. Então, é isso que nós iremos aprender. Esse batismo teve lugar somente a partir do dia de Pentecoste. Quanto aos que foram cheios e receberam o Espírito Santo antes do dia de Pentecoste, Lucas 1:15, 41 e 67, ali vai falar, irmão, sobre a visita, sobre quando João foi anunciado a Zacarias. O anjo Gabriel, o mesmo que anunciou o nascimento de Jesus, foi o mesmo que anunciou o nascimento de João Batista. E é interessante notar que aqui no versículo de número 15 de Lucas, no primeiro capítulo, diz assim, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Então é interessante notar que esse mesmo Espírito Santo, a pessoa não falava línguas estranhas, mas já era cheio do Espírito Santo. E é muito interessante notar que aqui no mesmo livro, no capítulo de número 2, quando Isabel vai encontrar com Maria vai à casa de Isabel, ela chega lá e quando ela sauda Maria, a Isabel diz assim para Maria, que ela foi cheia do Espírito Santo. E a criancinha que era João Batista, que estava no ventre de Isabel, foi cheio do Espírito Santo. Diz que a criancinha saltou de alegria. Ela confessa para Maria, dizendo assim, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. O que traz alegria para o crente? O que traz alegria para nós é o Espírito Santo, irmão. A gente sem o Espírito Santo, a gente não é nada. Você observa, quando nós entristecemos o Espírito Santo, a gente sente um vazio dentro de nós. Nós ficamos vazios de uma forma tal que a primeira coisa que a gente faz é correr atrás do Espírito Santo e buscar Ele, dizer, Espírito Santo, o que foi que eu fiz? Eu estou com uma tristeza no meu coração, eu estou angustiada, eu preciso de Ti. Então, a manifestação do Espírito Santo era diferente. Não era como aconteceu no dia do Pentecoste. Então, João Batista ainda foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Ele foi o último dos profetas da antiga aliança. Se você olhar para o Velho Testamento, para o Antigo Testamento, você vai observar que Sansão, quando ele conseguia matar, que ele conseguia arrancar o portão da cidade, o que acontecia? Ele fazia por ele? Não. Diz a Bíblia que o Espírito Santo se apossava dele. E quando o Espírito Santo se apossava dele, então ele tinha o quê? Força. Ele tinha uma força tamanha que ele conseguia fazer esses prodígios e milagres, porque isso é milagre. Aonde você já se viu alguém chegar no muro de uma cidade, arrancar o portão, carregar e ainda colocar em cima de um monte? Quem faria isso sem a autorização, sem a força do Espírito Santo? Então nós, irmãos cristãos, nós precisamos dessa força. Foi para isso que o Espírito Santo veio. Foi para isso que o Espírito Santo nos dotou.
Graças a Deus, glória a Deus, que Jesus nos dotou como filhos seus, filhos amados. É através do Espírito Santo que a gente consegue, irmão, ter força, que a gente consegue lutar, que a gente consegue vencer. Quando o Espírito vinha sobre Sansão, ele conseguiu matar. Como que um homem pode vencer uma guerra? Você acha que Davi conseguia vencer, rasgar um leão, matar um urso, simplesmente porque ele tinha uma arma na mão? Não, a Bíblia diz que ele pegava um leão e rasgava com as suas mãos. Quem fazia isso? O Espírito Santo vinha sobre ele, e é por isso que ele tinha esse poder e essa autoridade para poder fazer isso. Então Jesus, ele sabia que nós, como cristãos, nós teríamos que ter essa força, essa autoridade. E ele jamais ia nos deixar só. Então aqui no livro de Lucas está registrado que João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo, mesmo antes de nascer. Lucas não emprega a expressão batizados no ou com o Espírito Santo. Este evento só ocorreria depois da ascensão de Jesus. Lucas 24, 49, Atos 4 e 5, Atos 2, de 1 a 4, 8, 14 e 19, o 10, do 10 ao 47, Atos 10 e 47 vai falar lá de Pedro na casa de Cornélio, onde Pedro chega para atender o pedido de Cornélio, e o Espírito Santo, após Cornélio conversar com Pedro, e é muito interessante notar que Cornélio, junto com a sua família, eles receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque Cornélio já estava em oração, Cornélio já estava em jejum. E é interessante notar que Cornélio, ele já estava sendo regenerado. É muito interessante a gente notar essa situação, porque o batismo com o Espírito Santo não é algo que é distribuído de qualquer forma. O Espírito Santo não é algo que é jogado assim de qualquer forma. Primeiro, você tem que dar o seu primeiro passo. Primeiro você dá o seu passo. E a partir desse momento que você dá esse passo, aí sim, aí o Espírito Santo toma posse da sua vida. E aí tudo começa a acontecer. O batismo dos crentes com o Espírito Santo é evidenciado pelo sinal físico inicial do falar em outras línguas, conforme o próprio Espírito Santo lhe disse. Em Atos 2 e 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O falar em línguas, nessa instância, pertence à mesma essência, ou seja, natureza espiritual, que o dom das línguas, que fala lá sobre variedade de línguas, sobre profecia, sobre os dons espirituais. Mas é diferente quanto ao seu propósito e uso. Para entender melhor a distinção entre regeneração e batismo com o Espírito Santo, é preciso saber que a obra regeneradora do Espírito consiste na transformação operada no interior do homem, também chamada de nova criação, 2 Coríntios
5 e 17, Efésios 2, 10, 4 e 24. Renovação, Efésios 4 e 24. Tito 3 e 5. Nova geração, 1 Pedro 23. Ou novo nascimento, João 3 e 3 a 8. Por ocasião de sua fé na obra salvífica de Cristo, com a regeneração, a vida de Deus é comunicada ao homem, provendo vida espiritual abundante e eterna. João 10 e 10, Romanos 6 e 13, Efésios 2 e 1. Realizando uma mudança na disposição do coração. Nós vemos aqui que a regeneração, nós vamos falar só um pouquinho sobre esse assunto aqui de regeneração, porque não tem como nós passarmos assim, sem falar nele. Deixa eu só concluir aqui para mim falar sobre esse assunto. A regeneração nos torna filhos de Deus. João 1, 12 e 13, Romanos 8 e 16, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, de Cristo. Romanos 8 e 17. O batismo com o Espírito Santo, como experiência subsequente, é operado na vida dos que já foram regenerados, capacitando-os com um revestimento de poder para a vida e serviço cristão. Eu gostaria de ler aqui para os irmãos. A gente sempre tem algumas perguntas e eu separei algo aqui para ler para os irmãos, respondendo a pergunta sobre a regeneração. Se você foi regenerado, há uma diferença muito grande na vida de quem é regenerado. E é por isso que eu quero ler isso aqui para você ter um pouquinho de noção do que é ser regenerado ou regeneração. O novo renascimento, que é a regeneração, se difere do nosso primeiro nascimento. Quando fomos concebidos fisicamente e herdamos a natureza pecaminosa. O novo nascimento é um nascimento espiritual, santo e celestial, que resulta em nós sendo vivificados espiritualmente. O homem, em seu estado natural, está morto em seus delitos e pecados, até ser vivificado, ou seja, até ser regenerado por Cristo. Isso acontece quando ele coloca a sua fé em Cristo. Efésios 2 e 1. A regeneração é uma mudança radical. Olha, irmãos, a mudança na vida de uma pessoa, ela é total. O que você fazia, você não faz mais. Você é uma nova criatura, você é um novo homem, você é uma nova mulher. Quando você entra nesse processo de regeneração. Assim como o nascimento físico resulta em um novo indivíduo entrando no reino da terra, o nosso novo nascimento espiritual resulta em uma nova pessoa entrando no reino celestial. Entrando no reino celestial. Efésios 2 e 6. Após a regeneração, começamos a ver, ouvir e buscar coisas divinas. Começamos a viver uma vida de fé e santidade. Agora Cristo está formado nos corações. Agora somos participantes da natureza divina, tendo sido feitos novas criaturas. 2 Coríntios 5 e 17. Deus, não o homem, é a fonte dessa transformação. Efésios 2, 1 e 8. O grande amor e dom gratuito de Deus, a sua rica graça e misericórdia abundante, são a causa do renascimento, o grande poder de Deus, o poder
que ressuscitou Cristo dentre os mortos é demonstrado na regeneração e conversão de pecadores. Efésios 1, 19 e 20. Ainda sobre a regeneração ela é necessária. A carne humana pecaminosa não pode entrar na presença de Deus. Em sua conversa com Nicodemos, Jesus disse 2 vezes que um homem deve nascer de novo, a fim de ver o reino de Deus. João 3, 3 e 7. A regeneração não é opcional, pois o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3 e 6. O nascimento físico nos traz à terra, o nascimento espiritual nos leva ao céu. Veja também Efésios 1 e 1, 1 Pedro 1 e 23, João 1 e 13, 1 João 3, 9, 4 e 7, 5 e 1 e 4 e 18. Outro sim, a regeneração, ela faz parte do que Deus faz por nós no momento da salvação, junto com sermos selados. Efésios 1 e 14, adotados, Gálatas 4 e 1, reconciliados, 2 Coríntios 5 e 18, e etc. A regeneração é quando Deus dá vida espiritual a uma pessoa como resultado da sua fé em Jesus Cristo. Antes da salvação, não éramos filhos de Deus. João 1, 12 e 13. Pelo contrário, éramos filhos da ira. Efésios 2 e 3. Romanos 5, 18 e 20. Antes da salvação, estávamos degenerados. Depois da salvação, fomos regenerados. O resultado da regeneração é a paz com Deus. Romanos 5 e 1. Uma nova vida. Tito 3 e 5, 2 Coríntios 5 e 17. E a filiação eterna. João 1, 12 e 13. Gálatas 23, 3 e 26. A regeneração começa o processo de santificação, através do qual nós nos tornamos a pessoa que Deus pretende que nós sejamos. O único meio de regeneração é pela fé na obra consumada de Cristo na cruz. Nenhuma quantidade de boas obras ou de observância da lei pode regenerar o coração, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Romanos 3 e 20. Somente Cristo oferece uma cura para a depravação total do coração humano. Não precisamos de uma renovação, reforma ou reorganização. Precisamos de renascimento. Eu quis deixar esse texto aqui para os irmãos, porque esse texto, ele é bem esclarecido sobre a regeneração. E tem muita gente confusa sobre esse tema. Não é algo que nós podemos falar muito, nós temos que concluir a lição. Mas o processo da regeneração ou do novo nascimento, ele começa através do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, que você vem, você confessa Jesus, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, a partir daquele momento, o Espírito Santo, ele já toma posse do seu coração e ele já começa a trabalhar na sua vida. Então esse é o momento em que o Espírito Santo já começa a te mudar, a sua vida começa a ser mudada de uma forma total. Diz aqui o comentarista que é de uma forma radical. Então essa é a obra de regeneração que acontece na nossa vida quando o Espírito Santo começa a trabalhar. E somente através do renascimento, da obra de regeneração, é que você vai ter
vai ser cheio do Espírito Santo e falar em outras línguas. Então vamos lá. Diz aqui no finalzinho desse lugar que a gente leu aqui, o batismo com o Espírito Santo, como experiência subsequente, é operado na vida dos que já foram regenerados, capacitando-os com revestimento de poder a serviço e serviço cristão. Vamos aqui para o nosso ponto 2. Para quem e quando é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é uma concessão de poder para o serviço. É algo mais além, irmão. É como você fazer uma faculdade. Você faz uma faculdade? Ok. Mas após a faculdade, o que você precisa mais? Eu não posso parar só aqui. Eu tenho que fazer uma pós. Aí você fala, não, a pós não está bom. Eu preciso de um mestrado. Você fala, não, mestrado não está bom. Eu preciso de um doutorado. É isso que o crente regenerado precisa ter em mente. Eu já sou cheio do Espírito Santo. Não, irmão, transborde, fale em línguas, profetize, cante em mistério. Eu me lembro quando eu era criança na casa da minha mãe, eu fui criada no lar cristão. É muito interessante. Eu fui criada no lar cristão e era assim, se você quisesse, você ia orar. E se você não quisesse, você ia orar também. Porque a minha mãe ensinava de qualquer jeito. E toda madrugada, irmão Daniel, evangelista Daniel, madrugada, o sono mais gostoso. E deixa eu te falar, sabe qual é o horário que ela chamava a gente? 3 horas da manhã. Irmão, aquilo para mim era um castigo. Às vezes, irmão, eu levantava da minha cama, ajoelhava e eu dormia ajoelhada. Porque criança é assim. A criança não entende. E a minha mãe, ela achava que ela estava ensinando mesmo. Quer dizer, ela não tinha a sabedoria de olhar para a gente, que a gente não ia entender aquilo. Mas ela queria que a gente entendesse. Na cabeça dela, a gente entendia. Então a gente fazia para obedecer. E a minha mãe, naquelas madrugadas, a minha mãe, o dom da minha mãe era variedade de língua. Não é uma língua só. A minha mãe tem variedade de língua. E ela, além de falar em variedade, ela cantava, evangelista, em variedade de língua. E não era aquela coisa para ela. Ela cantava que enchia toda a casa. Enchia aquela casa naquela madrugada. E quantas vezes que até o nosso sono se despertava, porque a glória de Deus estava ali naquele barraquinho tão humilde. Era tão humilde, mas a presença de Deus era tão forte, era tão linda, que enchia aquele ambiente. E ela dizia assim pra gente: Jesus vai batizar vocês com o Espírito Santo. E é tão interessante notar que meu pai, ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas não falava línguas estranhas. Ele não tinha o dom de falar línguas estranhas. A minha mãe, ela foi, assim que aceitou Jesus, o negócio dela era batismo com o Espírito Santo. Era o objetivo, era o foco dela, era falar em línguas. Eu não sei se o meu pai não tinha esse foco, eu não posso dizer para vocês, mas o meu pai partiu para a eternidade, está morando com Jesus, eu tenho certeza da salvação dele. Mas eu nunca vi meu pai falar em línguas. Meu pai era um excelente professor de escola dominical. Qualquer lugar que ele morasse, todo mundo queria ouvir ele ministrar a escola dominical, porque meu pai era um excelente professor. Meu pai praticamente aprendeu a lendo a Bíblia. Mas o meu pai, ele era tão cheio de Deus, ele era tão cheio da presença de Deus, e ele ministrava uma lição maravilhosa. E nas aulas dele, sabe o que acontecia? Jesus batizava com o Espírito Santo. Jesus salvava. Quantas vezes eu era muito criança, lá no Mato Grosso do Sul, e eu via na escola dominical pessoas, irmão Eliseu,
levantaram aceitando Jesus. Por que elas faziam isso? Porque o Espírito Santo tinha convencido elas através da palavra. De quem? De uma pessoa que nem falava em línguas estranhas, mas era cheia do Espírito Santo. Então assim, eu fui criada nesse ambiente. Eu fui criada dessa forma. Então assim, é maravilhoso. Esse poder, essa concessão, esse poder para o serviço, a gente precisa buscar. A gente precisa ir mais além. Como eu disse, quem estuda não pode apenas parar. Não, eu fiz a faculdade, eu estou de boa. Não, meu irmão, sabe por quê? Porque vai aparecer algo para você fazer e você tem que ser capacitado. Por que Pedro conseguiu levantar, ele e os 11? Diz lá no texto, que Pedro se levantou junto com os 11 e começaram a anunciar a palavra de Deus. Eles só fizeram isso depois de quê? Depois da manifestação do Espírito Santo. Por que eles tiveram força? Porque todas as nações que estavam em Jerusalém conseguiram entender o que cada um estava falando. E cada um falava em uma língua diferente. Mas diz o texto que aquela língua, que aqueles irmãos que estavam ali falando, eram das grandezas de Deus. A multidão ficou tão surpresa que correram para ver o que estava acontecendo. Sabe, isso aqui é como um anel de doutorado que você recebe na faculdade. Para o crente, para a mulher e o homem espiritual. Isso é um selo maravilhoso. Isso é algo, é uma aliança maravilhosa que o Espírito Santo faz com você. E você fala, e chega e fala, tem gente que faz assim, ó, eu venci, olha aqui, ó, e mostra o anel no dedo. Pedro, ele teve tanta autoridade de Deus, que ele se levanta e ele prega com autoridade. Ele diz, agora eu posso falar. Agora o quê? Eu tenho certeza que a promessa foi cumprida nas nossas vidas. O Espírito Santo já veio, o barulho foi grande, movimentou toda Jerusalém. Todos os que estavam longe, não movimentou apenas o povo do lugar, as nações que estavam na festa do Pentecoste. Todas as nações que estavam ali foram movimentadas e correram para ver o que estava acontecendo. Não é assim que acontece com você na faculdade, quando você se forma? Ai, todos querem ver. Ai, é uma curiosidade muito grande. Ai, que alegria. Ai, que gozo. Irmão, eu não estou comparando mal, mas é uma alegria dessa. O Espírito Santo vem sobre nós e é uma capacitação. É uma capacitação que o Espírito Santo nos dá de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que a gente muda totalmente a nossa vida, a nossa maneira de viver. A gente muda os nossos procedimentos. Eu quero voltar só um pouquinho aqui atrás, já eu sigo lá, porque aqui na verdade prática diz assim, que o Espírito Santo, ele traz mudanças, e a mudança na nossa vida, ela é tão grande que ela nos encoraja. E essa mudança, ela inclui as nossas atitudes. Eu quero contar aqui assim, um rápido testemunho, porque eu não posso deixar de falar isso aqui. Nosso tempo está terminando, mas deixa eu falar. Tem só um pouquinho de minutos aqui, mas eu já vou concluir. Eu era criança e a gente congregava numa igrejinha bem assim, simples. Como diz, chão batido, feita de ripinha, de tabuinha, e era bem simples, mas aquela igreja era muito cheia, tinha muito crente. E o grupo de criança nosso era bem grande, e a gente foi criado assim. A gente saía de casa, a mamãe dizia assim, olha, a igreja, nós estamos indo para a igreja, não é lugar de conversar, é lugar de buscar a Deus, de adorar a Deus e buscar o Espírito Santo. Ok, então vamos para a igreja. Então,
evangelista lá na igreja, a gente ficava assim atento e glorificava a Deus e dando atenção. Mas a gente tinha uma amiguinha, irmão Daniel, essa amiguinha nossa, ela era demais. Mas ela chegava na gente, ficava conversando, e depois se eu chegasse em casa, eu ia apanhar por causa daquela amiga. E eu, fica quieta, tal, e vamos lá. Quando foi um dia, e ela era tão desobediente, ela era muito terrível na igreja. E nós estávamos em oração, na vigília, nós tínhamos muitas vigílias naquele tempo. E Jesus batizou essa menina com o Espírito Santo. Essa menina terrível. Jesus pegou ela, batizou, encheu com o Espírito Santo. E você sabe o que aconteceu? Ela não deu trabalho mais pra gente. Ela ficou cheia de Deus. E quando ela chegava na igreja, ela não tinha mais tempo para estar beliscando um, para estar puxando o cabelo de um, conversando. Porque o Espírito Santo tinha tomado posse da vida dela. Houve uma grande mudança. A atitude dela foi totalmente mudada. Por quê? Porque o Espírito Santo veio sobre ela. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, há uma diferença muito grande. Vamos lá. O batismo com o Espírito Santo é uma concessão de poder para o serviço, não apenas para os apóstolos, não apenas para os crentes da era apostólica, mas para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor os chamar. Atos 2:39. Ela é outorgada a cada crente de todas as épocas da história da igreja. Pode uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo sem ser salva? A promessa do Espírito, do batismo com o Espírito Santo, foi feita por Jesus para as pessoas que já eram salvas. Isso que? As pessoas que acompanharam Jesus, os discípulos que estavam com Jesus. Esses homens e mulheres e pessoas que estavam com Jesus, eles já eram salvos. O Espírito Santo já estava sobre eles, mas ia existir uma manifestação diferente, com línguas estranhas. Já eram salvos. Lucas 24:49 e Atos 1:4, 5 e 8. Os apóstolos já eram salvos quando andavam com Jesus. Eles tinham a certeza de que estavam limpos. Creram e obedeceram ao que Cristo falou. E, quando ressuscitou, esperaram em Jerusalém. E só então receberam o batismo com o Espírito Santo. Lucas 24:49, Atos 2 e 4. Os crentes samaritanos, semelhantemente, antes de serem batizados com o Espírito Santo, já eram convertidos, batizados nas águas. Entre eles houve muitas maravilhas e tinham grande alegria. Atos 8, do 5 a 8. Os varões de Éfeso, chamados discípulos, certamente eram crentes, foram batizados nas águas, mas só receberam o Espírito Santo, só o batismo com o Espírito Santo, quando o apóstolo lhes impôs as mãos. E todos os casos aqui citados, está claro que o batismo com o Espírito Santo é para aqueles que já foram salvos pela graça por meio da fé. Efésios 2, 8 e 9. É certo também que há casos em que o batismo com o Espírito Santo pode, na prática, ocorrer simultaneamente ao novo nascimento, ou seja, quando a pessoa aceita Jesus, no momento da conversão. Mesmo assim, a sua distinção é mantida, pois a salvação e capacitação com o poder espiritual não são a mesma experiência. Todo crente batizado com o Espírito Santo e que permanece em comunhão com Deus é salvo, mas nem todo crente salvo que permanece em comunhão com Deus é batizado com o Espírito Santo. Então é o que eu disse para os irmãos.
Eu nunca vi meu pai falar línguas estranhas, mas meu pai era cheio do Espírito Santo. Ele levantou grandes igrejas naquele lugar. Ele chegava em um lugar, não tinha ninguém crente, ele e a minha mãe. E ali, eles saíam dali, mas ficavam um grande tempo e grito para a glória do nome do Senhor Jesus. Através de quê? Através do Espírito Santo. Vamos aqui para o nosso finalzinho, para a gente concluir. Para que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo não salva, nem tampouco faz da pessoa um membro da família de Deus. Trata-se de uma unção subsequente, um enchimento que equipa com poder para servir, mesmo sendo ensinado e treinado por Jesus. Os apóstolos foram orientados para iniciar a evangelização do mundo somente após serem revestidos com o poder do Espírito Santo. Após serem batizados com o Espírito Santo, os apóstolos e os discípulos pregaram com poder e muita ousadia, seguidos de sinais e maravilhas. A conclusão diz assim: o batismo com o Espírito Santo é uma maravilhosa bênção de Deus, disponível para os crentes em Jesus, de todos os lugares e de todas as épocas, ampla e claramente fundamentado na Bíblia. É uma experiência distinta da salvação, que capacita os crentes com poder espiritual para servir mais e melhor na obra do Senhor. O Espírito Santo, esse Espírito Santo, ele nos traz convicção, ele nos traz coragem, ele nos traz capacitação. Então, irmãos, se você ainda não buscou o Espírito Santo, ainda há tempo de busca, há tempo de você buscar o Espírito Santo. E que Deus esteja abençoando a cada um dos nossos irmãos e que o dia de cada um seja abençoado, iluminado e protegido por Deus. Amém? Muito bem, meus irmãos, acabamos de ouvir uma ótima ministração da palavra do Senhor nesta manhã, através da professora Emanuel Eugênio, que pôde ministrar esta aula nesta manhã a respeito do batismo com o Espírito Santo. Experiências que tem contado nesta manhã que nos alegra, né? Eu creio que muitos que puderam acompanhar sentiram alegria em ouvir essas experiências, e é dessa forma. Então, aprendemos nesta manhã o que é o batismo com o Espírito Santo, para as nossas vidas, os benefícios que traz para a nossa vida, e sabendo que, como o exemplo do pai da professora, né? Mesmo não sendo batizado com o Espírito Santo, mas ela tem plena convicção da salvação. E me fez recordar, onde eu morava, em Cerejeiras, tínhamos um professor de escola dominical que ministrava aula para os obreiros, para os pastores, evangelistas, mas tinha um detalhe: ele não era batizado com o Espírito Santo, mas o Senhor Deus usava ele, e a gente via nele o Espírito Santo do Senhor nele, mas ele não tinha não recebeu o batismo e o dom de falar em línguas. Mas é assim que Deus trabalha na vida do ser humano. Meus irmãos, que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos que pôde nos acompanhar aqui nesta manhã. Que o Senhor possa dar graça, que o Senhor possa dar força através do Espírito Santo do Senhor, que é o nosso consolador em todos os momentos da nossa vida. Que Deus continue abençoando. Nós vimos aqui alguém pediu oração aqui, que estava acompanhando no Facebook, né? E que o Senhor Deus, deixa eu ver aqui, Lumarques Coelho está pedindo oração aqui. Vamos agradecer ao Senhor por esta aula nesta manhã e também o pedido de oração que foi feito aqui nesta manhã.
Deus esteja abençoando. Convidamos você para estar nos acompanhando logo mais à noite, culto aqui na direção do nosso pastor presidente, Alcides Balbino, que estará na direção do culto logo mais à noite. Enquanto não muda os decretos, né, a escola bíblica dominical e culto é nessa forma, através da transmissão online, né, e que os irmãos podem acompanhar na vossa casa. Nós vamos orar, agradecer a Deus, convidando os irmãos para também no próximo domingo, a lição de número 9, sinais e maravilhas, é o que nós iremos aprender no próximo domingo. Convidando você para estar nos acompanhando na próxima aula. Vamos orar, agradecer a Deus. Deus Pai eterno, mais uma vez agradecido a Ti, Senhor, por esta oportunidade nesta manhã. Ó Deus querido, por esta aula que foi ministrada pela Tua serva, Senhor. Agradecemos a Ti pela Tua palavra que foi transmitida nesta manhã, que pode, Senhor, penetrar em cada coração que ouviu, Senhor, que possa a semente esteja plantada e que ela possa produzir. O Teu Espírito Santo possa trabalhar na vida de cada um que pôde ouvir esta palavra nesta manhã. Pai de amor, estende as Tuas mãos sobre a vida do Teu servo, Senhor, que está pedindo oração nesta manhã. Lu Marques, estende as Tuas mãos, Senhor. Todo mal seja repreendido, todo problema seja resolvido para a honra e para a glória do Teu santo nome. Pai, a Tua igreja, Senhor, a cada um que está acompanhando nesta manhã, Senhor, que eu possa derramar a Tua graça. O culto à noite esteja, Senhor, abençoando as nossas vidas, dando, Senhor, a Tua graça a cada um dos Teus servos que irão participar, Senhor. Pai, nós pedimos, já Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito, em nome de Jesus, não sou hoje, mas para todos sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e todos dizem amém. Sejam abençoados, Deus abençoe cada um, Manoel, Deus abençoe por esta aula ministrada nesta manhã. A paz do Senhor.